O anime começa com a mensagem do quartel das Forças de Defesa Demoníaca. Parece que um portal apareceu em Sapporo a partir do ponto 682. Aparentemente, vários civis estavam desaparecidos. O 6º Esquadrão Destentendido vai começar uma busca imediatamente. A cena muda pra Força de Defesa número 7, que aliás é do nosso protagonista. Como sempre, o pobre coitado tava fazendo faxina na casa. Ele tava passando um paninho ali no chão quando uma garota com a barriguinha de tanquinho apareceu mandando ele lavar suas roupas. Pedindo desse jeito não tem como negar não. Até seu cabelo eu posso lavar se necessário. Essa daí é a segunda comandante do 7º Esquadrão. E pro café da manhã ela vai querer ramen, mas não quer mais nada não, meu amor, tipo eu. E lá tava nosso garoto lavando as botas dela quando de repente a Ney apareceu. Ela pediu toda fofinha pra ele ajudar a verificar o suprimento da casa. Não tem como negar e ele tava ajudando quando outra maluca apareceu pedindo uma massagem pra ele. Assim, eu não sei porque ela ficou gigante e tá recebendo a massagem em uma posição bem confortável, eu acho. Ele pergunta por que diabos ela ficou daquele tamanho pra receber aquela massagem e por que tá... eu gostei. Ela responde que é porque daquele jeito ela sente melhor quando ele acerta o ponto certo. De repente a Himari apareceu falando que a roupa dela ficou verde. Esse trouxa acabou misturando a roupa dela com outra. Ele pediu desculpas, mas desse jeito ele não vai conseguir dar conta não, é trabalho demais, estão fazendo ele de escravo. A Ney apareceu ali, coitadinha, pra pedir ajuda dele na lição de casa, mas ele tava muito ocupado. Um garoto que foi jogado na Força de Defesa Demoníaca que é formado somente por mulheres. E também tem a comandante do 7º Esquadrão. Ele é o queridinho da Keiko. Naquele momento eles estavam prestes a começar o treinamento, quando de repente o sinal de emergência tocou. A Himari falou que acabou acontecendo um acidente em mato. Parece que 8 civis estavam desaparecidos, mas 6 deles já haviam sido encontrados. A Keiko pergunta se a Ney consegue localizar usando sua habilidade, ela responde que sim. Ela se concentrou e conseguiu localizar, todavia não vai ser tão simples assim não. Há também vários sinais de Shuki perto deles. Tendo assim, ela mandou que o 7º Esquadrão fosse informado e que eles também fossem pra lá imediatamente. Isso inclui também o nosso garoto, é claro. A cena corta pra 2 estudantes colegiais fugiram de um monstro, mas de repente uma delas tropeçou e se espatifou no chão. O monstro iria atacar quando de repente ele foi atropelado. Do nada a Himari transformou o braço dela em uma metralhadora e saiu metendo bala em geral. A Chuchu ficou gigante e pisou no monstro como se fosse uma baratinha de parede. Todavia os bichos ficaram gigantes também, não era apenas um não, era 2. Ela conseguiu dar conta de um deles, mas iria ser atingida pelo outro, mas na hora nosso garoto apareceu com a capitã montada em cima dele. Com um único golpe ela cortou aquele monstro em pedacinhos, mas a Ney mandou que eles tomassem cuidado, pois ela acabou de localizar uma presença muito forte perto deles. Esse é o tal de Shuki único, que disparou uma flecha gigantesca na direção da Himari, mas de repente o tempo parou. A irmã gatíssima dela e estilosa apareceu pra salvar o dia. Azuma agradeceu pelo apoio, mas é bom eles deixarem o resto com o 6º Esquadrão. A menina aqui do nada virou um Saiyajin, saiu rodando o bicho e jogando ele pra longe numa posição bem encantadora. A comandante aproveitou que tava todo mundo junto e aniquilou completamente aqueles monstros. Ou foi isso que eu pensei, porque eles simplesmente se fudiram e ficaram do tamanho do mundo. A Yuki tomou coragem e disse que vai dar conta desse negócio. Senão, ele não vai conseguir salvar sua irmã. A Kaiko aceitou, então ele deve mostrar o resultado do seu treinamento. Ele saltou, deu um chute no bicho, mas tomou um soco e saiu colidindo contra o chão. Ele tentou se levantar, mas foi pisoteado. Obviamente que ele não desistiu e de repente começou a brilhar forte e amarelo. A perna do bicho explodiu, ele soltou em alta velocidade e partiu ele no meio. Todo mundo ficou impressionado e essa Saiyajin aqui senta de um jeito bem delicado pra uma dama. E do nada a comandante do 6º Esquadrão fala que tá ficando ainda mais apaixonada pelo nosso garoto. Enquanto em algum lugar havia outra pessoa observando tudo aquilo. A cena corta pra uma cama balançando bastante. O que será que tá acontecendo aqui, hein? Ah, é só a comandante dando a recompensa peculiar do nosso garoto, esse maldito. É dito que todo mundo foi salvo e voltaram pro mundo humano em segurança. Ele trabalhou duro, mas pergunta do porquê diabos ele fica desejando essas recompensas peculiares e estranhas. Ele tenta falar que não queria isso não, mas é óbvio que é mentira dele. Quando ela escravizava o Shuki, alimentar ele com um pedaço de carne de porco já era o suficiente. Ih, rapaz, lambeu o peito dele, como assim, cara? Desde que ela fez o pacto com ele, as recompensas têm sido somente daquele jeito estranho e gostoso. Mas também é verdade que ela aprendeu muita coisa com ele. Afinal, as suas correntes eternas não se tratam somente de escravizar coisas. Quanto mais forte ele fica, mais ampla se torna a sua opção estratégica. Ela pensou que
aquela habilidade fosse completamente decepcionante, mas agora é completamente ao contrário. O nosso garoto, ela com certeza vai conseguir alcançar o posto de comandante suprema. E se ela conseguir, eles finalmente vão poder mudar aquela estrutura da força de defesa demoníaca. Sem falar que vai poder salvar a irmã do Yuki e talvez até encontrar uma forma de trazer os humanos que se tornaram Shulkis de volta. De repente, ele fala que vai cuidar muito bem dela e cuidou mesmo, porque apareceu uma cena aqui que eu não posso mostrar, eu acho. A cena corta pra uma garota falando que diz entender. O Yuki tava fazendo um ótimo trabalho e cuidando de todo mundo. A comandante do 7º Esquadrão responde que sim, e a habilidade dele tem evoluído bastante também. Um garoto que se esforçar ao máximo é bastante legal, ela fala. Aliás, essa daí é a irmã mais velha do Yuki, o nome dela é Aoba. E responde que o irmão dela sempre foi assim, muito legal, gente boa. Sem falar que ela também é muito grata pelo lanchinho que ela trouxe escondida. Afinal, pela sua posição na força de defesa, fazer isso daí deve ser muito difícil. Mas a louca chamou minha mulher de cunhada e disse que não precisa agradecer, afinal logo logo será uma família. De repente, o telefone tocou e ela fala que vai precisar sair. Aoba pergunta do porquê e ela responde que logo logo a Assembleia dos Comandantes vai começar. E o tema dessa daí é sobre deuses. Aoba responde que foram esses canalhas que sequestraram a Noa e a Coco. Ela responde que sim, por algum motivo, o Yuki também foi convidado pra reunião. E quem fez isso foi a Comandante Suprema em pessoa. A cena corta pro dormitório do 10º Esquadrão, que mais parece uma mansão. O Yuki pergunta do porquê diabos a Comandante Suprema convidou ele pra aquela reunião. A Kyoka diz não saber, mas vai avisar ele de uma coisinha aqui. É bom ele não fazer contato visual com aquela maluca. Ele pergunta se é por conta da habilidade dela, mas ela responde que não. Na verdade, vai ser um grande problema caso ela acabe tendo interesse pelo nosso garoto. De repente, alguém chamou ela falando que tava atrasada e a mulher aqui é muito forte. Essa daí é Mira, comandante do 2º Esquadrão. Ela ouviu dizer que a Kyoka havia se vingado, mas é bom ela não esquecer que a próxima comandante suprema vai ser ela. Obviamente que a Kyoka responde que nada disso, quem vai ser ela. Nosso garoto tava ali no fundo, não passa nem Wi-Fi. De repente, a Mira falou que ele vai morrer, o cadastro tava desamarrado. Qualquer deslize naquele mundo vai custar a vida dele. Botou a mão no queixinho e mandou ele tomar cuidado e foi embora. Lá dentro havia uma garota de cabelo azul igualzinha a Ney. A Kyoka pergunta se ela não vai entrar na sala de reunião, mas a coitada começou a chorar, falando que o esquadrão dela foi completamente dizimado e não conseguiu fazer nada. Agora a comandante suprema com certeza vai tirar sarro da cara dela. A Kyoka tentou animar, falando que a habilidade dela é incrível, mas não adiantou muita coisa não. Depois disso, eles entraram na sala e só tem mulher bonita aqui e isso daqui não pode ser real. Mas dentre elas havia alguém mais bonita e poderosa, a comandante suprema. O nome dela era Yamashiro. O Yuki não conseguiu conter a vontade de olhar, mas na hora que ele olhou ficou completamente assustado. Aquela louca tava olhando para ele com a cara de psicopata, mas de repente o clima mudou completamente. Ela ficou toda amigável, toda gentil, toda gente boa. Tempo depois, a reunião finalmente começou. Primeiro essa velha aqui, que era comandante do 1º Esquadrão, mas ela se aposentou. A Mira diz ter certeza que ela ainda consegue rebolar legal, mas eu acho que não, a velha tá só o pó da rabiola. Agora, a nova comandante vai ser essa garota aqui, chamada Tatra Konomi. A coitada ainda tava no ensino médio, mas é a sua discípula querida e recebeu um treinamento árduo. E com certeza ela tem um talento suficiente para se tornar comandante suprema no futuro. Mas Arei responde que essa posição vai ser sempre dela, a mulher convencida, mas né? Como é bonita, vou deixar passar. Enquanto a Izumo tava se perguntando por que Yamashiro havia convidado o Yuki para aquela reunião. Mas bom, vamos partir pro assunto principal. Basicamente é sobre os seus inimigos, que se denominam os 8 deuses do trovão. Essa garota de cabelo preto é responsável por ter dizimado completamente o 3º Esquadrão. Enquanto essa outra aqui foi quem mandou membros do 6º e do 7º Esquadrão pro hospital. Além deles, tem esse outro aqui que foi derrotado pela Izumo, mas ela não tem certeza que ele tá morto mesmo. A questão aqui é que a Yamashiro fala que qualquer comandante poderia derrotar esses trouxa com facilidade. Então, se eles aparecerem, os comandantes devem trabalhar junto, e essa é uma ordem absoluta. A Konami diz entender e com certeza vai acabar com a raça daqueles trouxas. Mas a Yamashiro responde que tem um esquadrão em questão que deixa ela bastante preocupada. Obviamente, ela tava falando da Bel. Afinal, por culpa dela, o 3º Esquadrão passou por uma vergonha muito feia. E por esse motivo, depois da reunião, ela vai treinar eles pessoalmente. Na hora, coitada, entrou em pânico. Essa maluca vai matar o resto que sobrou? Mas ela fala que não precisa se preocupar não. Afinal, dentro da barreira não importa a gravidade do ferimento. Eles vão ser curados. Mas e a dor?
minha filha, a dor que importa. A Kyoka responde que não basta somente interceptar quando atacarem. Obviamente, elas também precisam pensar em uma maneira de exterminar completamente os 8 deuses e os Chukis. De fato, a Yamashiro responde que é verdade, mas existe uma parte de mato que elas ainda não conhecem. Então, neutralizar os seus inimigos quando forem atacadas seria a mais correta opção. Afinal, desde o dia que ela se tornou comandante supremo, o número de vítimas naquele lugar diminuiu bastante. Como esperado, a Keiko pensa que essa maluca não vai mudar essa política estúpida. Dito isso, agora ela vai falar sobre nosso garoto. É dito que ele é necessário para ativação da habilidade da Kyoko. Então ele deve ser considerado parte do seu equipamento? Uma mulher aqui fortíssima fala que queria ter um garoto também. Eu tô livre, viu, dona menina? Aliás, essa linda mulher é a mãe da Himari. De repente, uma tal de Gina apareceu falando que o negócio aqui deu ruim. Vários Chukis estavam indo em direção ao quartel-general. A coitada da Bel ficou morrendo de medo, mas alguém meteu a mão na melancia dela, mandando ela ficar tranquila. Os comandantes estavam ali, então não há motivo pra ela ter medo, eu acho. Mas poderia tirar a mão daí? Mas a Yamashiro achou aquilo dali muito estranho. Rapidamente, ela mandou as 4 comandantes interceptar aquele ataque. Afinal, não importa quem seja ou quais são seus planos. Ela não vai perdoar ninguém que tente atacar sua base assim de repente. Ela vai punir esses trouxas pessoalmente ainda por cima. Nosso garoto se transformou, mas em um piscar de olhos aquele exército inteiro havia sido completamente dizimado. Na hora, Yamashiro partiu em alta velocidade, cruzando o horizonte como se fosse um míssil. Rapidamente, ela chegou até onde os inimigos estavam. Uma mulher tentou usar uma habilidade para transformá-la em pedra, mas não funcionou. Rapidamente, a outra aqui tentou queimar Yamashiro, mas ela simplesmente deu um chute que atravessou o peito da mulher. Com um tapa, ela botou a outra para dormir eternamente. A gordinha tentou usar um ser humano aqui modificado, mas ele simplesmente recebeu uma sequência de golpes e caiu morto no chão. A última aqui tentou usar sua habilidade de bombardeio para explodir tudo, mas na hora ela ficou desesperada. A sua habilidade simplesmente não ativou. A Yamashiro fala que ficava empolgada sempre que via mapas de regiões remotas na internet. A expressão terra de ninguém enchia os seus olhos. De repente, o símbolo de seus olhos mudou e ela pediu para aquela mulher dar uma olhada no fundo do oceano e do nada ela explodiu. A Kyoka finalmente apareceu, mas a brincadeira aqui já havia terminado há muito tempo. Essa é a habilidade da Comandante Suprema, Senhor Onipresente do Cosmo. De repente, ela mandou a Kyoka desfazer a sua transformação. Ela achou estranho, mas fez como ela mandou. É dito que a trouxa fez isso porque quer saber que tipo de recompensa ele vai receber. Na hora, ele foi afundado em um par de melões gigantesco e macios. Ela pergunta se é só isso daí, a Kyoka responde que sim. Afinal, ela só fez andar com ele pra lá e pra cá dessa vez. A Yamashiro chamou nosso garoto de fofo e pediu pra ele dar a mão como um cachorrinho. Na hora, ele teve uma sensação de ter tocado na mão da sua irmã. Ele se pergunta se essa daí é a mulher que lidera as forças de defesa demoníaca. Essa daí é uma carreta que ninguém segura. E assim chegamos ao fim do primeiro episódio da segunda temporada. Episódio passado, a Areia acabou fazendo o nosso garoto de cachorrinho, pedindo pra ele dar a mão pra ela. E depois disso, ela foi embora e mandou eles ficar de olho naqueles trouxa até o esquadrão de recuperação chegar. A mulher foi embora em alta velocidade, explodindo tudo. Enquanto a Kyoka fala que o poder dessa maluca aí com certeza deve ser a habilidade de voar. Afinal, ela se move rápido demais. Todavia, isso não passa de uma fração de tudo que ela consegue fazer. Aqueles malditos haviam subestimado o poder dela e por isso acabaram morrendo. O Yuki pergunta se eles eram humanos. É dito que os pêssegos só crescem naquela parte de mato. A Kyoka responde que periodicamente eles fornecem pêssego para outros países. Então eles querem ainda mais não é algo impossível. Tempo depois, eles voltaram pra base e aquela novata estava agradecendo pelo trabalho. A Kyoka responde que estava tudo bem, afinal é que ela faz parte da sua rota de patrulha. Aliás, o Yuki menciona que a reunião havia terminado mais rápido do que ele imaginou. Obviamente, isso foi porque aquela maluca arregaçou todo mundo na porrada sozinha. Mas aparentemente vai ter ainda mais reunião daqui pra frente. A velha responde que também é bem provável que haja ainda mais missão em conjunto com outros esquadrões. A Kyoka pergunta como é que tá indo com as alunas e a velha responde que tava indo bem. Elas treinam todo santo dia, mas são apenas humanas e não se comparem nada com nossa garota. A menina ali até pediu pra praticar juntas qualquer dia desses e ela aceitou. Depois disso, no pra casa, o Yuki fala que cada comandante é bem forte, obviamente do seu jeito e do seu tamanho. Sem falar que aquela velha é muito gentil, mas né, na idade que ela tá, eu acho que era pra ser meio rabugenta. A Kyoka responde que até que é verdade. Enquanto ela era comandante, havia servido também como mentora. Mas provavelmente a Fubuki poderosíssima vai fazer isso daqui pra frente. Nosso garoto desentendido porque as pessoas ficavam com medo daquela louca da comandante suprema. Mas a Kyoka responde que agora ele tá completamente lascado porque acabou entrando no radar daquela maluca. É dito que ela adora animais, principalmente os cachorros. É, Protinha, pelo menos não é macaco, né? E bom, pelo menos ele gostou daquela velha velhosa. Fez até lembrar
ligado quanto talentosa a Kyoka é. Na hora ela abriu um sorriso. Esse safado aí virou agora o quê? Um bajulador? A cena corta pra uma banheira gigantesca onde tem duas beldades aqui bastante impressionantes tomando banho. Mas por algum motivo a Chuchu tava se esfregando demais. Parece até que ela tava se preparando pra alguma coisa aí, um compromisso mais tarde. É dito que a reunião havia finalmente terminado. Então essa é sua chance de brincar com Protinha. Brincar como assim, menina de boneca? Naquela noite, nosso garoto tava fazendo aquilo que sabe de melhor. Lavando roupa, limpando a mesa, lavando os pratos, quando de repente a Ney apareceu. Ela tá comovida e vai ajudar nosso garoto, pobre escravo de mulher. Que vida sofrida dele. Depois disso, ele foi dormir totalmente acabado. Coitado, nem fechou os olhos e já tava sonhando. Mas no meio de toda aquela escuridão, a Chuchu tava tentando chegar até o quarto do Yuki. Ela foi correndo, passou pela porta sem ser percebida. É naquela noite que ela tá decidida a ser atacante demais. Só que de repente ela notou algo estranho. Uma mulher havia aparecido no meio do quarto do Yuki. Ela havia suprimido seus poderes, então conseguiu passar pela barreira sem ser percebida. Ela iria tentar prender o Yuki, mas de repente tomou um soco na cara pra largar de ser... pra largar de ser o quê? Eu não sei o que dizer, foi improviso aqui, na emoção do momento. Pra largar de ser trouxa, né? Vamos deixar assim. A mulher ficou furiosa, aquela garota havia desafiado ela e nem é uma comandante. Mas de repente, outra louca apareceu mandando ela sair de perto porque é uma invocadora, mas ela também é uma invocadora, vai entender. Essa daí é a mulher que dizimou completamente o terceiro esquadrão. A Chuchu ficou enorme em tamanho e disse que não vai deixar encostar um dedo no Yuki. Mas ela não encostou o dedo não, porque ela sentou na cara dele, literalmente sentou na cara dele. Ainda por cima propôs um desafio aqui deveras interessante. Quem seduzir o maldito vence e fica com ele, esse desgraçado sortudo. Obviamente elas aceitaram, mas a Chuchu tentou ao máximo conter suas emoções, mas acabou perdendo pra elas. Todavia, no exato momento que ela deu o primeiro passo, sentiu que havia algo estranho. O seu corpo estava muito pesado e aquilo não era normal. Sem falar que aquela desgraça estava tocando no Yuki e a Teka não queria deixar aquilo acontecer. E realmente ela estava certa, aquilo dali era uma ilusão. Ela iria matar aquelas duas no exato momento que chegasse perto, mas a Teka acordou no momento certo. Não só ela, como a Chuchu também, que meteu um soco na cara dela, mas a mulher se defendeu. Ela foi embora, mas deixou a Chuchu extremamente apavorada, porque eu acho que ela tá marcada pra morrer. Depois disso, a Teka perguntou pro nosso garoto se ele tava bem, mas o coitado aqui não tá entendendo porcaria nenhuma, só sentaram na cara dele. Ela fala que um dos 8 deuses do trovão havia entrado no quarto dele e sentado na cara dele. Isso era completamente indesculpável. O Yuki agradeceu, mas ela responde que a primeira pessoa a ter chegado no quarto dele foi a grandiosa Chuchu. Ele agradeceu, ela ficou toda felizinha da vida. Tempo depois, ele relatou tudo o que havia acontecido e agora tava todo mundo dormindo com ele. Obviamente que elas vão ficar reservando a vigilância da base, né? Enquanto isso, a Arei tava pensando que deveria reforçar a barreira contra a invasão inimiga à parte. Mas, óbvio, um dos 8 deuses apareceu no quarto do nosso garoto e isso deixou ela bastante interessada de novo. Afinal, ele tava sendo visado por todo mundo, então talvez ela jogue o chapéu no ringue também pra participar dessa luta. Enquanto isso, a Chuchu ainda não desistiu de dar uns pega no Yuki. E não importa a situação, ela vai fazer aquilo hoje, vai aproveitar que tava todo mundo dormindo. Ela ficou pequenininha e o plano é entrar por debaixo da coberta, mas deu errado porque a Himari tava sonâmbula, Deus é mais. Ela deu um soco na coitada da Chuchu que conseguiu desviar, mas essa maluca aqui não desistiu não e quase esmagou a coitada. Deu um chute que jogou ela contra a parede e simplesmente deitou pra dormir. Quando de repente a Kyoka apareceu falando que tava na hora de mudar o turno e a Chuchu, coitada, não conseguiu fazer nada. Então, tempo depois, quem entrou debaixo da coberta dele foi a Ney. Parece que ela saiu rastejando do seu futon e entrou ali, né? Ele tentou acordar, mas notou que a coitada tava chorando enquanto se perguntava onde tava o papai e a mamãe. É dito que os pais dela sumiram de repente, foi dado como um acidente em mato. Ele fez um carinho ali e foi dormir, né? Dia seguinte, a coitada tava pedindo desculpas, ela não queria fazer aquilo, mas ele responde que tava tudo bem, não foi por mal. Mas agora eles vão começar uma busca por todo o perímetro da base. A Kyoka mandou ela levar o Yuki, mas transformado na sua forma estrela brilhante. Ele começou a rastrear o inimigo usando sua habilidade, enquanto é dito que o inimigo havia rompido a barreira ontem à noite. Então pode haver alguma coisa na borda do dormitório. Ele buscou bastante, mas nada havia sido encontrado no local. Ele voltou ao normal e a recompensa foi um cafuné bem fofinho, né? Pensou que era o quê? Mas o Yuki diz ter sentido que havia alguém observando eles lá de cima. De repente, quem apareceu cortando o horizonte foi a maluca da Arei, ô mulher bonita. Ela responde que estava observando desde o momento que ele havia se transformado com a Ney e pergunta se a Kyoka realmente estava tentando expandir o seu arsenal de habilidades e quer saber quais são as condições para outra pessoa usar o nosso garoto. Obviamente, a Kyoka já percebeu que essa daí estava querendo. Então ela respondeu que só estava fazendo um teste para testar suas limitações.
Mas é óbvio que a Rei não acreditou naquilo. Ela teve que falar toda a verdade. Ou era isso ou iria morrer, porque ela mandou a Ney sair dali. É dito que a forma única dele muda ao tocar na corrente logo após ele ter se transformado. Do nada, essa louca ficou toda animadinha querendo tentar também. Mas a Kyoka responde que não pode fazer aquilo, pois quem vai acabar sofrendo é ela. A coitada ficou toda tristinha, mas só do fato dela saber que pode fazer do nosso garoto seu escravo já deixa ela empolgada. Obviamente, a Kyoka não gostou nada daquilo e fala que o Yuki é o escravo dela e não vai dar pra ninguém. Ela tava até mordendo os dentes, mas a Rei simplesmente saiu voando e foi embora. De repente, a Kyoka agarrou nosso garoto e se jogou pra cima dele, apertando a coluna, quase drobou ele no meio. Ela havia dito pra esse maldito não fazer contato com ela e foi a primeira coisa que ele fez. Agora ela tava de olho nele e ele merece ser punido severamente. Mas ele pergunta o que acontece quando a comandante suprema acaba se interessando por alguém. Ela responde que a maluca fica inventando um monte de desculpinha pra tratar essa pessoa como um brinquedinho. A coitada da Belle é exemplo disso, ela fica toda aterrorizada, coitada. Sem falar que caso os outros times descubram que ela pode compartilhar sua habilidade, vai ser um grande problemão aqui. Então, dia seguinte, nosso garoto tava na cozinha se perguntando pra quantas pessoas ele vai cozinhar. Ele foi perguntar e a Kyoka disse que era pra 10. Parece que hoje vai ter uma sessão de treinamento intenso, então ele também deve preparar fonte termal. A Teca fala que mal pode esperar pra provar a comida dele, ele responde que vai dar o seu melhor. Enquanto ela fala que vai ser o ganha-pão da casa, como assim? De repente, uma enorme ventania começou e um tornado gigante apareceu na frente da base. Essa daí é a chegada do 5º Esquadrão, nada deslumbrante. É dito que como eles podem se mover com facilidade, vão fazer o treinamento ali no dormitório número 7. O problema é que a comandante aqui é uma extrema tarada e fica de olho nos melões das garotas. Obviamente que ela também tava de olho no nosso garoto aqui, né? E adivinha, ela já sabe que a Kyoka pode emprestar sua habilidade. A maldita da comandante suprema havia falado pra ela. E agora ela tava querendo testar a habilidade dele. Mas a Kyoka fala que não vai deixar não, afinal ela faz parte de um time completamente diferente. E essa habilidade requer uma recompensa peculiar. Mas ela responde que não se importa com isso não. E o moleque aqui é sortudo demais, cara. Então a Kyoka responde que ela vai ter que esperar até mais tarde porque já havia usado hoje. E mandou nosso garoto voltar pra cozinha, falando assim até eu iria. Dito isso, vai começar o treinamento entre o esquadrão número 5, número 6 e número 7. E o episódio começa da onde o anterior havia finalizado, com o treinamento dos esquadrões. A Himari já começou a metralhar seus alvos com sua metralhadora de mão, literalmente. Enquanto nosso Protinha tava lá, botando a mão na massa, cortando o legume, coitado. A Chuchu tava no treinamento de força, a mulher bonita brigando. Ele foi lavar a roupa, enquanto a Ney tava relaxando legal. Depois disso, ele foi lavar o banheiro pra quando as delícias terminar o treinamento delas, irem tomar banho. Aliás, a Kyoka manda que essa doida aqui leva o treinamento a sério. Ela só fica olhando pros seus poderes avantajados. Ela responde que tava levando a sério sim, mas pergunta onde é que tava nosso pequeno escravo, o coitado do Protinha, e como assim, nossa? A Kyoka responde que ele tava lá dentro lavando a louça, enquanto a outra que é loucamente apaixonada por ele e tá falando que ele se esforça bastante no que faz. Isso é lindo. Sem falar que amanhã é o dia de treinar suas habilidades. Na hora, a tarada aqui abriu um sorriso muito suspeito. Aí tem coisa. Tempo depois, essa menina aqui do zóio puxado, chamada Saki, deixou a Himari de boca aberta. A menina é boa de bala. Ainda deu um conselho pra ela ficar focada no seu alvo. E quando tem muitos inimigos, a pessoa fica vesga. Mas a coitadinha é tímida, ela não gosta de falar muito não. E a Himari diz que ela tem uma voz muito bonita. A coitada ficou toda vermelhinha. De repente, a Yashiro, muito fibrada, apareceu ali, falando que o desempenho da Himari foi um tanto fraquinho. Até se ofereceu pra ajudar ela no treinamento, mas a Himari recusou. A coitada ficou de cara no chão. Enquanto isso, a Chuchu acabou caindo no mata-leão, mas ela conseguiu se soltar. Mas é agora que o negócio aqui vai ficar sério. Isso se a Kyoka não tivesse acabado com a luta. Quer dizer, agora é a vez dela lutar. E essa doida aqui, que eu não lembro o nome, pode usar suas habilidades. O round começou e ela usou sua habilidade de nível 3. Partiu pra cima da Kyoka, tentou jogar um golpe, mas ela pegou no braço e tacou no chão de um jeito muito bonito. Enquanto isso, a Teca tava saindo no soco, ou melhor, no chute com a tarada dos melões. Assim, não é tarada dos melões, é a tarada por melões. E agora ela tá querendo descobrir o segredo das vibrações peculiares da Teca. Mas é dito que só existe uma pessoa no mundo que conhece o seu segredo. Que segredo é esse? Conta pra nós, dona menina. O treinamento começou novamente, a Teca conseguiu pegar ela desprevenida, mas a menina sabe se virar. Ela fala que foi uma ótima ideia, mas faltou um pouco de execução. Usou sua habilidade e agora o bicho vai pegar. Rapidamente, a Teca se teletransportou para suas costas e conseguiu engolir a sua habilidade. Mas era uma distração e ela quase teve os seus melões capturados. Por sorte dela, ela pensou muito rápido e por azar nosso, a tarada não conseguiu. Oh, mas fala sério, essa menina aqui fala os negócios muito tarados, velho. Ela disse que tava louca pra tocar na pele suada e brilhante da Teca. É tipo, essa personagem aqui deve
deve ser uma encarnação dos feitiços do autor, não é possível. Mas bom, tempo depois, elas voltaram pra base toda lascada, se animaram demais no treinamento. A tarada tava querendo entrar no banho, mas essa mulher aqui bonita, que eu não sei o nome, disse que vai ter que cuidar dos ferimentos primeiro. Ela usou sua habilidade chamada Casulo de Vega, Cuidado Milagroso. E eu acho que você não pode usar roupa enquanto tá lá dentro não desse negócio, porque ninguém tava usando nada. Ah, o nome dela é Kaiko. E todo mundo saiu lá de dentro novinho e folha, como veio ao mundo. Elas entraram na banheira enquanto a Ney tava um pouco pra baixo, a coitada. Ela não conseguiu não sentir inveja da habilidade da Kaiko. Afinal, ela poderia ser muito mais útil se tivesse uma habilidade como aquela. Mas a Kaiko responde que isso daí não é verdade não. Afinal, por causa da habilidade dela, eles não precisam se preocupar em serem atacados por Chukis. E isso faz dela um trunfo muito grande pra sua equipe. Na hora, a coitada ficou toda animadinha, ela tem razão, é verdade. Enquanto isso, dentro do banho, a Kyoka tava falando que o ciclone da tarada lá havia ficado muito mais forte. E de fato, a Kaiko responde que sim. Talvez ela até pudesse explodir uma cidade inteira se tentasse. Aí a Shiro fala que se ela largasse aquele hábito de ficar tocando as pessoas, poderia até começar a respeitar ela agora. Mas bom, pelo menos a Kyoka deu um jeito pra ela não fazer nada disso hoje na banheira. Enquanto isso, nosso garoto tava colocando a mesa do jantar. Quando de repente a tarada apareceu toda amarrada, mas isso aí tem um bom motivo, ela fala. O Protia responde que com certeza ela tava falando do seu confinamento solitário pra não ficar tocando onde não deve. Então, toda suspeita, ela pediu pro nosso garoto desamarrar ela. Afinal, aquela pode ser sua única chance de tocar em uma garota. Como assim? Você tá falando o quê? Ele não vai pegar ninguém? Vai morrer solteiro? Obviamente, nosso garoto Shed negou aquilo. Sendo assim, ela começou a se contorcer e saiu sozinha porque não fez isso antes, maldita. E agora, ela tá querendo bater um papinho com o nosso garotinho. Lá no banho, começaram a sentir falta da tarada. Ela tava incrivelmente quieta. Enquanto isso, a louca chegou bem perto do ouvidinho do Yuki e perguntou se ele usava aquela mãozinha dele todas as noites com a Kyoka. Como assim? Que porra de diálogo é esse, cara? Ele ficou todo sem jeito e disse que não, nada disso. Ele não faz disso, nada disso não, eu acho. Enquanto ela fala que caso ele fizesse isso, teria interesse no seu serviço. As garotas são cheirosas e a pele é muito macia. Mas quando ela olha pro nosso garoto, fica se perguntando como eles são. O Yuki pergunta se ela não tem um parceiro e obviamente ela responde que não. Sendo assim, ele quer saber do porquê ela escolheu logo ele. Bom, ela responde que sempre se sentiu mal pelos garotos. Afinal, deve ser uma pena não ter nenhuma habilidade. Mas ele, por outro lado, é bom em fazer as pessoas se sentirem confortáveis. Meio que ele carrega aquela vibe de irmão mais novo ou algo do tipo. O Yuki pergunta se ela tem algum irmão e ela responde que sim. Um monte de irmã mais nova. E foi por isso que ela entrou na força de defesa demoníaca pra ganhar dinheiro. Mas de repente ela sentiu que tava todo mundo saindo do banho e meteu o pé pra dar uma espiadinha rapidinha. Tempo depois, o 6º esquadrão meteu o pé pra ver o esquadrão número 10. Enquanto a Kyoka tava querendo sair no braço com a tarada. Mas antes disso, ela tava querendo testar as habilidades do nosso garoto. Mas ela pergunta o quanto a presidente suprema havia lhe contado sobre as condições para aquilo. Afinal, dar-lhe uma recompensa é inevitável, ela não pode se negar a isso. Mas a tarada responde que não tem problema não, ela vai fazer o que for necessário. E também, caso ele assuma uma forma com habilidades especiais, pode ser muito útil para matar Chukis. De fato, a Kyoka responde que ela tá certa. Sendo assim, ela subiu no nosso garoto, pegou na corrente e ele se transformou em uma forma com asas. Na hora, ele saiu voando mais rápido do que um jato. Lá de cima, ele ficou surpreso, realmente conseguia voar. Enquanto a tarada responde que se isso daí for tudo que ele consegue fazer, a sua habilidade funciona muito bem, mas é só isso. O Protinha pergunta se a habilidade dela é de controlar o vento. Ela responde que sim. Nesse caso, ele pediu pra tentar voar a toda velocidade. Na hora, o moleque acelerou sem piedade. E essa louca ainda combinou sua habilidade de tempestade noturna com a velocidade dele, fazendo nosso garoto voar a uma velocidade a mais de 15 vezes a velocidade do som. Ela ficou impressionada, nem ela mesmo consegue voar tão rápido assim. Ele viu um grupo de Chukis dando mole. Em segundos, eles foram completamente mortos. Eu acho que nem sentiu dor. Tempo depois, ele deu uma pausa, chegou no limite. Nosso garoto tava todo acabado. Essa forma é muito fraca e tem uma baixa resistência. É muito complicado de usar. De repente, as mãos da tarada começou a se mover sozinha. E agora você já pode esperar uma recompensa, mas muito peculiar. E é óbvio que essa tarada tava alegre com tudo aquilo. Afinal, tava na hora de descobrir um garoto. E ainda fala que caso ela goste, vai quebrar a regra e deixar ele se juntar ao seu harém. O sonho dessa louca é formar um harém só de mulher pra ela. E pra isso, é claro, ela vai fazer todo possível e impossível. Ela começou a fazer uma massagem do nosso garoto. O rosto dele é adorável, um tanquinho pra lavar roupa e suas costas são robustas. Ela deu uma mordidinha na orelhinha dele e o coitado ficou todo vermelhinho, ô judiação. E a tarada adorou, agora ele vai fazer parte do
seu harém oficialmente. Mas ele não tava querendo fazer parte dessa loucura não, dessa louca. Mas de repente ela começou a fazer uma massagem uma massagem na coxa dele e fala que eu esqueci. Que cresceu em uma cidade ao norte, que fazia muito frio no inverno. E a sua casa era muito simples. E ficava fazendo muito frio quando o vento passava pelas rachaduras da casa. Então ela e suas 4 irmãs ficavam bem juntinhas para se manter aquecida. Eles eram tão pobres, mas tão pobres, que dividiam a única panqueca em 5 partes entre elas. Na hora, o nosso garoto se lembrou da sua irmã. E a tarada é igualzinha a ela, menos a taradice. Mas é dito que agora ela ganha muito dinheiro na tropa de defesa. E suas irmãs não terão mais que se preocupar com as mensalidades. Todavia, ela sente falta do contato físico. Na verdade, quando o nosso garoto se move, ela gosta e gosta bastante porque faz cócegas, YouTube. Música, muitas cócegas. Dito isso, eles voltaram pra base e diz que sua forma poderia ser usada pra fazer emboscadas aéreas. E quer testar isso de novo com o nosso garoto, coitado, tão sofredor. Ela até tava querendo testar aquilo mais um pouquinho, só mais um pouquinho, né? Mas vai ter que ir embora. Aliás, agora o 7º Esquadrão estava treinando com o 10º Esquadrão. Isso mesmo, Esquadrão da Comandante Suprema. E o Yuki se pergunta que tipo de treinamento será que eles vão fazer agora. E o episódio começa no quartel-general da Força de Defesa Demoníaca número 10. Nosso garoto, junto com a Kyoka, havia sido chamado. Mas ela se pergunta do porquê somente eles dois. Obviamente, aquela havia sido uma ordem da maluca Darei Yamashiro. Na hora, o Yuki trancou o fundo, não passava nem vento. Aliás, ele pergunta pra garota ali que se chama Gina se ela não tem medo da Comandante Suprema. Mas ela responde que o medo faz parte do seu charme, safado, já tá pegando mais uma. Além disso, ela tem orgulho de ser a subordinada da Arei. Dito isso, eles entraram em uma sala e ficaram surpresos. O lugar era um jardim japonês no meio daquele mundo desolado. É dito que esse jardim foi feito depois que a Arei se tornou comandante suprema. Afinal, a sua conexão com quem tá no topo de tudo é muito grande. Às vezes, até a primeira-ministra solicita sua presença por motivos de segurança, só pra ter uma noção de quanto a menina é foda. Aliás, ela tava ali toda fofinha, brincando com os cachorrinhos. Mas naquele momento ela parecia bastante feliz, né? Chega a ser meio assustador. Ela viu nosso garoto e pergunta se não é fofinho um monte de cachorrinho brincando num jardim japonês. Sem falar que aqueles dois parecem ter gostado bastante dele. E por algum motivo ela fala que os cachorrinhos vão ser seus irmãos mais velhos e vai cuidar muito bem dele. Não sei por que ela falou isso. Mas a Kyoka tava de saco cheio e pergunta o que diabos ela tava querendo. De repente ela deu um sorriso bastante estranho. Ela responde que tava querendo o nosso garoto emprestado enquanto ela ainda tinha energia. Afinal, ela tava sabendo que ele pode assumir uma forma completamente diferente, então ela tá querendo testar aquilo dali. Rapaz, a Kyoka ficou extremamente irritada, mas ela simplesmente não pode negar as ordens da Comandante Suprema. O Yuki se transformou e ela subiu em cima dele e achou até bastante confortável. Todavia, no exato momento que ela pegou na corrente, a atmosfera mudou completamente. A Kyoka ficou em choque, aquilo dali era terrível. Essa é a nova forma do Yuki, chamada presa assassina. A Kyoka tentou avisar que aquilo dali era extremamente perigoso, mas ela responde que não tem como desativar aquilo agora. Todavia, ela notou que havia vários Chukis ali perto e partiu em alta velocidade. Em poucos segundos, eles haviam sido completamente dizimados, foram massacrados. É basicamente uma morte instantânea. Todavia, havia uma ordem inteira naquele lugar. Mas, de repente, várias bocas apareceram e suas cabeças foram arrancadas. Esse golpe se chama sacrifício. A Arei ficou impressionada com aquilo, mas de repente, nosso garoto perdeu o controle e tentou morder ela. Rapidamente, ela conseguiu desviar, mas pergunta do porquê diabos ele havia tentado morder ela assim do nada. Agora, ela vai ter que ensinar como ter boas maneiras. Enquanto isso, a Kyoka tava tentando ir atrás deles. Afinal, Yuki nunca havia subido de uma forma tão violenta como aquela. A Arei também notou que ele não tava com medo nenhum dela, muito diferente da sua forma humana. Totalmente séria, ela fala que se dá muito melhor com pessoas que respeitam a sua autoridade. De repente, o Yuki atacou, mas ela conseguiu desviar. Todavia, ele tava muito rápido e conseguiu se aproximar dela. O símbolo no seu olho mudou e conseguiu encaixar um golpe direto no seu abdômen. Logo em seguida, um chute na nuca e rapidamente outro chute no peito, fazendo ele colidir contra uma parede. Entretanto, não adiantou porcaria nenhuma, porque só deixou ele ainda mais irritado. De repente, uma boca gigante apareceu em cima dele. Na hora, ela notou que ele iria tentar morder ela novamente. Mas antes que ele pudesse fechar a boca, recebeu um soco poderoso na cabeça, colidindo contra o chão novamente. Ela ficou extremamente irritada e começou a chutar a cabeça dele sem
parar, mas ele conseguiu sair debaixo dos pés dela, né? Eu não saía. Na hora ela ficou surpresa, as feridas dele já havia se curado rápido demais, é realmente impressionante. Ela deu um sorriso enquanto fala que realmente vai ter que ensinar ele boas maneiras. É dito que a sua habilidade, Senhor do Cosmos, faz ela usar as 8 habilidades do Buda à vontade, isso refletindo no seu olho. Mas o que realmente torna ela extremamente perigosa é a capacidade de usar 2 habilidades ao mesmo tempo. Ninguém, absolutamente ninguém, além da própria Rei, sabe quais são as 8 habilidades do Buda. De repente, ela deu um chute no Yuki, uma explosão sem precedentes aconteceu. O moleque simplesmente virou cavão, fio. E ela ainda fala que aquele é o poder do seu mestre. Coitado, voltou pra sua forma humana completamente esbagaçado. Ela pensou que como recompensa iria dar uns tapinha na cabeça dele, mas de repente ela começou a tirar o cinto do seu short e eu não acho que vai ser pra bater nele não. Mas antes da coisa boa, vamos voltar um pouco no passado. É dito que a areia é o pináculo da vida. Ela sempre ficou em primeiro lugar nos exames práticos, não somente nisso, como também nos esportes e na presidência do conselho estudantil. E sozinha ela dizimou uma força de soldados de elite com habilidades. A primeira-ministra ainda disse que ela estava pegando leve com elas. A presidente fala que com os olhos voltados para o céu, os mortais se esforçam para alcançar a grandeza. E no fim dessa grande jornada, eles encontraram o Rei Yamashiro, o pináculo da vida, a resposta da terra. Naquele momento, ela ficou extremamente feliz. A presidente havia feito um grande barulho por causa dela. Ainda assim, todavia, entretanto, naquele exato momento, ela estava tirando o seu short. Ela pensa que provavelmente essa daí deve ser a recompensa dele, mas ela estava pensando que seria somente um tapinha na cabeça. Ela até achava ele um cachorrinho fofinho, mas agora percebeu que ele é um monstro. Ela tentou usar sua habilidade para resistir àquela força absurda, mas não adiantou porcaria nenhuma. Quando ela viu a Kyoko usando sua habilidade contra a Shulkis, ela havia sido capaz de cancelar sua forma de escravo. Mas ele simplesmente não pode evitar o contrato de escravo. É dito que ser um escravo é uma habilidade única. De repente, ela ficou de joelhos igual um cachorrinho e começou a lamber o rosto dele. Na hora, coitada, quase teve um treco. Ela começou a se esfregar nele, enquanto se pergunta do porquê estava agindo como se fosse um animal de estimação. Nosso garoto percebeu o que ele deve fazer aqui. Começou a acariciar a cabeça dela, mas a menina estava assustadora. Ele começou a mexer no rostinho, na mãozinha e por fim fez um carinho na cabecinha dela. Até que finalmente ela conseguiu se mover novamente. Ela ficou tão feliz que se levantou todo empolgado e o Yuki acabou puxando o que não deveria. É bicho sortudo. A Kyoko apareceu ali e o clima tava meio tenso entre eles. Pelo menos ela notou que o Yuki tava muito bem. Arei responde que sua forma havia sido um desafio muito grande pro seu escravo. Então ele vai precisar de muito mais treinamento. Sem falar da forma que ele havia perdido o controle. Mas com certeza ela vai manter ele na linha. Até de cara fechada, a mulher é muito bonita. Ela foi embora e nosso garoto caiu nos braços da Kyoko. Enquanto a Arei, coitada, começou a se espernear no céu. Ela tava tão irritada que destruiu a montanha inteira. Pela cara que ela tá fazendo, o coitado do Yuki tá completamente lascado. Naquela noite, ele acordou com o corpo completamente dolorido. Ele havia desmaiado. Naquele momento, ele perdeu completamente o controle do seu corpo. Enquanto isso, do lado de fora, a Kyoko tava treinando, mas por algum motivo, ela não tava conseguindo se concentrar. Ela arregaçou um Shuki enquanto se pergunta do porquê emprestar o Yuki deixa ela tão irritada assim. Aliás, ele apareceu ali querendo treinar, mas ela só havia tocado nele e o moleque quase morreu. Ele pediu desculpas, as coisas têm andado muito agitadas ultimamente. Então, ele queria voltar a treinar o mais rápido possível. De repente, ela pegou ele no colinho e vai levar pra descansar um pouquinho. Ah, safado. Tempo depois, tava todo mundo reunido com a comandante suprema e ela tava extremamente irritada. Aliás, ela pergunta onde é que tava nosso garoto. Ela havia mandado a Kyoko sempre andar com ele, mas ela responde que o coitado tava só o pozinho da rabiola. Do jeito que ele tava agora, não consegue nem andar. Imagina fazer alguma outra coisa. Ela diz entender, então nesse caso, vai se encontrar mais tarde com a Bel. A coitada entrou em pânico. Provavelmente hoje ela vai morrer. Tempo depois, a Teka tava perguntando se ela finalmente havia encontrado um jeito de emprestar o Yuki. Mas a Kyoko ficou irritada. Ela já havia dito que o coitado tava só o pó da rabiola. Mas ela responde que sabe disso, ela ouviu, não é surda. Ela até se ofereceu pra ajudar caso alguma coisa aconteça, só pra poupar nosso garoto. A Kyoko responde que tinha certeza que ela iria pedir emprestado também. E é claro que ela também quer pedir emprestado, né? Mas não há necessidade de tanta pressa, afinal vai chegar a hora dela, cedo ou tarde, né?
Ê, coisa boa. De repente, a mãe da Himari, ô mulher gigante, apareceu querendo falar com a Kyoka. Enquanto isso, nosso garoto tava recebendo uma massagem nas costas desse maldito sortudo. A Himari até se lembrou da última recompensa que esse maldito recebeu. Isso faz ela pensar o quão longe vai ser a próxima recompensa. Mas ela não pode ficar pensando nisso não, pensando besteira. De repente, quem apareceu foi a linda, deslumbrante, gigantesca minha sogra. Ela mandou a Himari chegar pra lá porque vai mostrar como é que se faz. Sentou em cima do nosso garoto, meteu a mão na barriga dele e na hora ele saiu novinho em folha. É dito que aquela técnica alivia completamente o cansaço do corpo. De repente, ela fala que estava quase na hora do banquete Azuma. A Himari ficou assustada, isso daí significa que a batalha para decidir o próximo líder da família estava prestes a começar. É dito que a mãe dela havia feito um anúncio após ver o primeiro esquadrão. Normalmente, a filha dela, a mãe da Himari nesse caso, iria receber esse cargo. Só que não é bem assim que funciona. Na verdade, esse mérito é baseado no potencial de cada um. E o banquete vai acontecer dentro de 5 dias. E ela já havia informado pra todo mundo. Só que a Himari responde que ela não vai participar dessa porcaria não. Do nada, minha sogra pediu pra tomar banho com ela e obviamente ela negou. Ela começou a mexer nas pernas da Himari e notou que sua musculatura havia ficado muito melhor. Ainda assim, ela ficou gravemente ferida. Então, se ela pretende continuar lutando antes que ela desonre o nome da família Azuma, ela, como sua própria mãe, vai acabar com a vida dela sozinha. A Himari ficou extremamente assustada. Se ela não participar, com certeza vai morrer. Então, para provar sua força, ela vai lutar e vai tirar o nome da família da lama. É dito que a família Azuma é uma família distinta, inteiramente ligada ao esquadrão de defesa demoníaca, especialmente a senhora Tovera, a antiga comandante suprema. Aparentemente, ela quase não é mais humana, coitada. A Kyoka fala que a Teka conhece bastante da família Azuma. Bom, ela responde que cuida de uma das suas preciosas filhas. O Yuki responde que ela é realmente impressionante. E aliás, a Teka fala que ele parece muito melhor hoje. De fato, ele responde que sim. A massagem da senhora minha sogra foi um show de bola. Mas a Kyoka ficou com ciúmes. Ela pode fazer aquilo daqui pra frente. De repente, todo mundo se jogou pra cima dele querendo fazer massagem. Eu também tô precisando de uma massagem. Enquanto a Himari tava pensando que sua mãe não havia falado brincando quando disse que iria acabar com a vida dela. Aquela família com certeza faria aquilo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E se você veio até aqui, deixa o like, pô, eu sempre falo isso. Ajuda demais o canal. E sua presença aqui também é muito importante. Aliás, ajuda aí a bater a meta dos 100 mil seguidores, né? Dito isso, Deus abençoe vocês grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça esteja convosco. Amém. Até o próximo vídeo.